Você precisa fazer um orçamento e não faz a menor ideia de quanto cobrar pelo seu trabalho? Nesse vídeo eu ensino você, artista, uma forma concreta de precificar os seus trabalhos. Existem diversas formas de calcular o valor do seu trabalho e a que eu vou apresentar aqui para vocês é a que eu considero a mais palpável de todas, porque ela de fato é baseado em elementos do teu dia a dia. Então o nosso cálculo ele é baseado em 6 fatores: os custos fixos, os custos variáveis, a taxa de reinvestimento, lucro, férias e 13º. Então vamos entender o que é cada um desses itens. Agora eu vou aqui para o computador para mostrar para vocês. Muito bem, já estou aqui no computador e eu estou usando uma planilha que está tudo automatizado, tá? Mas eu vou explicar as contas para vocês detalhadamente conforme eu vou fazendo aqui as operações. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa é determinar a nossa carga horária de trabalho. E essa é uma informação bem importante porque muitas dos cálculos e das variáveis que a gente vai pensar aqui, elas estão associadas a esses valores. Então você precisa responder 2 perguntas, tá? Em média, quantas horas você trabalha por dia? É importante ser realista aqui. Eu sei que às vezes a gente, enquanto artista, tem uma certa dificuldade, né, de mensurar as horas que a gente trabalha, mas é importante a gente ter essa média, né? Então eu trabalho aqui em média 8 horas por dia. E quantos dias da semana você trabalha? Então eu trabalho nos dias úteis e aqui na minha cidade a média de dias úteis por mês em 2024 é 21,25 dias. Se você trabalha nos dias úteis, assim como eu, você pode deixar esse mesmo valor, ou 22, 21, os números sempre ficam bem próximos ali. E aí, qual que é a ideia, tá? Vocês vão multiplicar quantas horas vocês trabalham por dia pela média de dias que vocês trabalham no mês. E isso vai gerar para vocês esse valor aqui embaixo, que é as horas que você tem disponível para trabalhar durante o mês. Se você, de repente, não sabe muito bem, poxa, eu não consigo calcular, eu não tenho muitos trabalhos ainda, eu recomendo que vocês utilizem as médias. Aqui, por exemplo, 8 horas é uma carga horária normal, pelo menos aqui no Brasil, né? 6 ou 8 horas. Eu sei que dá muita vontade, né, de colocar 2 horas, pô, eu queria trabalhar 1 hora por dia, mas acaba que em muitos casos essa não é uma resposta realista e é bem importante que vocês sejam realistas aqui. Então, no meu caso, eu trabalho em média 170 horas por mês. Beleza, guarda essa informação, porque agora a gente vai para nossa primeira variável, que são os custos fixos. O que são custos fixos, tá, gente? Em resumo, são os boletos que você paga, aqueles custos que você vai ter todo mês, independentemente da quantidade de trabalho que apareça. Então, por exemplo, a tua conta de luz, provavelmente, ela é um valor padrão, ou aluguel, se você precisa pagar o aluguel de um espaço. Tem outras coisas que nós, músicos, a gente esquece, artistas no geral, né? Que é, por exemplo, colocar nesses custos um plano de saúde, um valor de mensalidade de plano de saúde, ou mesmo um valor de previdência, ou impostos, né? Muito comum aqui no Brasil o pessoal usar o MEI, né? O microempreendedor individual, que gera para você uma carga tributária mensal. Outro item que nós artistas costumamos necessitar, né, é a assinatura de softwares. Então, por exemplo, se você precisa de um editor de vídeo, de um programa de áudio e tudo mais, muitos desses programas eles têm uma assinatura mensal, né? Então coloca aqui também. Se você tem um site, um portfólio, coloca aqui também. É bacana colocar os custos por mês, mas eu sei que existem alguns custos que são por ano. Por exemplo, o meu site eu pago uma anuidade. Então o que eu faço? Eu divido por 12 e jogo o valor aqui também. Então faça essa lista por mês, tá? Quais são os custos fixos que vocês têm no mês para que vocês possam trabalhar. Então aqui no meu exemplo eu tenho aluguel, conta de energia, conta de internet, conta de água, plano de saúde, previdência e assinatura de software. Então coloca ali todos os valores. Aqui na minha planilha ele faz até um gráfico, né, para eu visualizar onde que eu gasto mais, onde que eu gasto menos, mas obviamente que isso aqui é só uma curiosidade, né? E aí você vai somar tudo isso. Então, somando os meus custos fixos mensais aqui, eu tenho R$ 1.756 de custos todos os meses. Então esse valor eu preciso ter todo mês só para pagar as contas, tá, gente?
E aqui a operação é bem simples, você vai pegar esse total de custos fixos por mês e vai dividir pela tua carga horária mensal que a gente calculou na etapa anterior. Então no meu caso aqui, 1.756 divididos pela quantidade de horas que eu tenho disponível para trabalhar. E isso vai resultar no nosso primeiro fator, na nossa primeira variável, digamos assim, que são os custos fixos. Então eu preciso cobrar R$10,33 por hora só para pagar as minhas contas fixas. Esse não é o valor final, tá, gente? Essa é uma das variáveis, então guarda ela. E agora a gente vai para a próxima. O segundo elemento aqui da nossa conta são os custos variáveis. E esses são aqueles custos que variam de trabalho para trabalho. Então, por exemplo, um fotógrafo que precisa se deslocar para algum lugar, tem que colocar combustível, né? Então, poxa, o lugar é muito longe, coloca o combustível aqui nos custos variáveis. O outro item também é alimentação. Qualquer trabalho que dure mais de 5 horas, eu já coloco um custo de alimentação incluso. Ou então papelaria, nós músicos às vezes precisamos imprimir alguma coisa, deixar a partitura toda certinha, então coloca isso aqui também. Tem muitos exemplos de custos variáveis e isso varia muito de área para área. A gente, por exemplo, você vai ter que posar em algum lugar, vai ter que colocar custo de hotel, de estadia, passagem aérea e tudo mais. Então pensa aí no seu trabalho, quais são aqueles custos que variam de trabalho para trabalho. Quando você for fazer um orçamento, lista para o trabalho específico os custos variáveis. Então nesse exemplo que eu tô dando aqui para vocês, eu vou precisar de transporte, coloquei R$20 de transporte, é perto, né? Vou precisar de alimentação, coloquei R$30 para alimentação e também vou ter gastos com papelaria. Então você vai somar todos esses valores, aqui deu R$80 e aqui a conta é um pouquinho diferente, tá? Pensa em quantas horas você vai levar para concluir esse trabalho que você está fazendo o orçamento. Então aqui eu estimo que eu vou levar umas 5 horas. E aí você vai dividir o total dos custos variáveis por mês pela quantidade de horas que você estima que esse trabalho vai levar. Então, por exemplo, aqui 80 divididos por 5, R$16. Esse não é o valor final, de novo, é só o que você vai ter que cobrar para você pagar esses custos variáveis. Então, por exemplo, você cobrou lá R$16 vezes 5, dá 80, é o valor para você cobrir essas despesas especificamente. E aqui você pode me perguntar, né? Poxa, mas e se eu não souber quanto tempo vai levar o trabalho? Aí você vai errar o orçamento. Esse é um ponto bem interessante pra gente pensar, porque se você não consegue ter uma média, assim, se o trabalho vai levar 5 horas ou 50, é muito provável que você vai errar esse orçamento. Ou cobrar caro demais, ou cobrar barato demais. Então é importante que a gente consiga fazer essa estimativa. E é claro que às vezes a gente erra. Tá, gente? Não tem jeito, tem imprevistos nas artes que a gente não consegue, né? Pelo menos no primeiro momento que a gente não consegue prever, mas com a experiência a gente também consegue refinar essa habilidade, né? E fazer essa estimativa de um jeito mais preciso. Então aqui eu coloquei 5 horas, esse é um valor importante para nossa conta também. Então beleza, temos a nossa primeira variável, que são os custos fixos. Temos aqui a nossa segunda variável, que são os custos variáveis, né? Guardem esses dois valores e vamos agora para o nosso terceiro ponto, que é a taxa de reinvestimento ou taxa de manutenção. Tem alguns nomes diferentes isso. Primeira coisa, tá? Para que serve esse dinheiro? Vocês viram que as duas etapas anteriores eram despesas, né? São custos que a gente tem para fazer o trabalho. Esse daqui é um pouquinho diferente. Esse dinheiro é um dinheiro que eu deixo reservado para quando surge um imprevisto. Poxa, estragou meu computador. Ou então, para quando eu preciso comprar algum equipamento novo. Poxa, preciso de uma caixa de som. Ou você que é um artista visual, pô, preciso comprar um jogo de lápis, um jogo de pincel, ou mesmo para você investir na sua educação, por isso taxa de reinvestimento, né? Geralmente a gente quer que o nosso negócio ele prospere, ele cresça, e para isso é necessário que você tenha um valor separado para esse tipo de ocasião. Eu coloco 30%, poxa, mas 30% do quê? Veja, você vai somar os dois primeiros fatores, os custos fixos, os custos variáveis, e você vai pegar 30% dessa soma. Aqui no meu caso deu R$7,90. Se você não sabe muito bem como fazer essa conta, é o seguinte, tá? Soma os dois primeiros elementos lá, custos fixos e variáveis, e agora você pega essa resposta e multiplica por 0,3, e aí você vai chegar nesse valor. A porcentagem pode variar, tá, gente? Tem gente que coloca 20%, tem gente que coloca 40%, geralmente fica nessa média, tá? Entre 20% e 40%, mas cabe você dar uma olhada aqui se esse valor é interessante, né? Se você tá na
dúvida, eu recomendo os 30% aqui também, que é um valor padrão, tá? Beleza, temos aqui agora a nossa terceira variável. Agora a gente vai para a quarta variável e essa é um pouquinho mais complicada, porque tem uma certa subjetividade. As 3 variáveis que a gente viu anteriormente é um dinheiro para você separar. A partir do momento que você recebeu, você deixa eles lá, os 2 primeiros itens para pagar despesas, o terceiro para você comprar um curso, enfim, a taxa de manutenção. Agora, o quarto item, que é o lucro, ele é o dinheiro que vai ficar para você no final do mês para você fazer o que você quiser. Se você quiser sair, se você quiser comer pizza, comprar um jogo de videogame, enfim, pagar as despesas da sua casa, por exemplo, né? Se você já tem uma família e tudo mais. Aqui tem muitos fatores que você precisa levar em consideração, tá? Por exemplo, se você é experiente ou se você não é, se o trabalho é muito complexo ou não, se precisa de conhecimento muito específico, né, para fazer esse trabalho. Então esse é um ponto interessante. Se o prazo é muito apertado ou não. Quem é o cliente também é um ponto importante, né? Se você está fazendo um orçamento para uma multinacional e, poxa vida, o seu trabalho vai ser reutilizado, vai agregar valor para a empresa, a gente tende a dar um preço diferente de algo para um projeto social, por exemplo, né? Então você vai colaborar com a comunidade, lá pode ser até um trabalho muito parecido, assim, mas a gente costuma abordar diferente ali, né? Esse tipo de cliente. Quem é o cliente também é importante aqui. Então vou fazer uma sugestão aqui de conta, até meio simplificada demais, mas só para você ter uma base desse valor, tá? Pensa o seguinte, se você fosse fazer esse trabalho que você está orçando o mês inteiro, todo o tempo que você deixou disponível, né, para trabalhar, no meu caso 8 horas por dia nos dias úteis, né, 170 horas do mês. Quanto que você acha que você tinha que ter de lucro no mês para você ficar satisfeito? O que você acha justo? Poxa, eu acho justo que eu ganhasse isso, tirando o dinheiro para pagar as contas, né, que a gente já colocou antes, o dinheiro que vai sobrar para você. Então aqui eu coloquei R$ 2.830. Eu queria que sobrasse esse valor para mim se eu fizesse esse trabalho especificamente, né? E aí o que você vai fazer? Vai pegar essa quantia que você gostaria de lucrar por mês e dividir lá pelo nosso número que a gente fez inicialmente, que é a sua carga horária mensal. E aí vai resultar na nossa quarta variável. Como eu falei, aqui tem muitos elementos subjetivos, tá, gente? Mas eu acho que essa é uma boa forma de você ter um norte, pelo menos, para você pensar em quanto você vai lucrar por mês. E aqui a gente tem as nossas 4 primeiras variáveis, né? Custos fixos, custos variáveis, taxa de reinvestimento e o seu lucro. Agora vem uma parte interessante que algumas pessoas tratam como opcional, eu coloco como elemento obrigatório, tá? Porque a gente não é uma máquina. O artista ele também precisa descansar e ele também precisa de alguns benefícios que trabalhadores têm, pelo menos aqui no contexto brasileiro, né? Então vamos lá, vamos calcular nossos direitos trabalhistas. Aqui a gente tem cálculos um pouquinho mais complexos, tá, gente? Então, primeira coisa, as férias. Como que funciona férias aqui no Brasil? Claro que há uma certa variação, mas no geral, né, pelo que tá na lei, depois dos 12 primeiros meses trabalhados, você vai receber um salário cheio, mais 1/3 do seu salário, para você descansar. E aí você pode estar pensando, poxa, mas se eu colocar esse valor aqui no meu orçamento, vai ficar caro demais. Cara, não vai ficar, porque é pequeno essa margem aqui das férias e do 13º. Então, o que você vai fazer? Você vai somar suas 4 primeiras variáveis e vai multiplicá-las por 0,1111. Essa é uma espécie de número mágico e essa é uma conta simplificada, tá? Para você chegar nesse valor. Então, aqui no nosso caso, deu 5,65. Aí você deve estar pensando, né? Não, mas espera aí, 5,65? Olha que loucura essa conta que eu vou fazer com vocês aqui agora, tá? Então você vai pegar aqui 5,65 e vai multiplicar pelas horas que você trabalha no mês. Eu trabalho aqui 170 horas, né? Beleza, R$ 960 por mês. Esse valor você vai deixar guardado, porque ele é para suas férias, né? Então você vai guardar por 12 meses. E ao final desses 12 meses, se tudo der certo, se você tiver de fato trabalho para todas as horas que você tem disponível, você vai ter R$ 11.526 para tirar férias. Veja como é legal a gente pensar nisso antes, né? Porque a gente não se estressa tanto, daí deixa tudo bem organizado
Então esse é um ponto interessante quando a gente pensa na precificação, né? Que é algo que reflete até na nossa vida pessoal, assim, na organização financeira. Então interessante, né? Esse valor, e a conta, como eu expliquei para vocês, é essa, que é bem simples. De novo, some todos os 4 elementos que a gente calculou antes e multiplique eles por 0,1111 e você vai chegar nesse valor. Muito bem, agora para o 13º, como que você vai fazer essa conta? Aqui é mais fácil, tá? Você vai somar de novo os 4 primeiros elementos que a gente calculou, custos fixos, custos variáveis, taxa de reinvestimento e o lucro, e vai simplesmente dividir por 12 e você vai acrescentar esse valor aqui. E de novo, tá, gente? A ideia aqui é similar, tá? Então, você vai guardar esse dinheiro por 12 meses e depois você vai ter um 13º, né? Então, vamos pegar aqui 4,24. Veja como é pouco, né? Se comparado com o montante anterior. E você vai multiplicar pela quantidade de horas que você trabalha no mês. É o nosso primeiro cálculo lá. Então, beleza. R$720 aqui por mês. E aí, você vai multiplicar por 12. Então, depois de 12 meses, você vai ter esse valor aqui separadinho como um 13º salário. Tem gente que não coloca essas duas aqui, tá? Férias e 13º, escolhe uma só. Enfim, fica a critério de vocês, tá? O que vocês julgarem mais pertinente para a realidade aí do lugar onde vocês trabalham. Eu sempre coloco os dois, tá? E aqui a gente tem um gráfico final. Por exemplo, nesse caso aqui que eu coloquei para vocês, com todos esses custos e tudo mais, o valor da minha hora de trabalho é R$60,77. E aqui eu consigo ver exatamente, né, quantos por cento é lucro, quantos por cento eu preciso deixar separadinho para pagar conta aqui. Então é bacana, né, essa visualização do gráfico, mas como eu falei, ela é opcional. E baseado nesse valor, vocês conseguem fazer um orçamento. Então vamos fazer aqui uma simulação, tá, de orçamento. Eu vou para uma outra área aqui da minha planilha. Então, primeira coisa, tá? Quantas horas vocês acham que vai levar para fazer o trabalho? Poxa, acho que vai levar 6 horas em média para fazer o trabalho. Aqui vou deixar sem desconto pra galera, porque às vezes eu dou um desconto dependendo da forma de pagamento, tá? E beleza, então o total aqui desse trabalho de 6 horas, R$364,60. Lembrando que é baseado nos elementos que eu coloquei lá, né? Se você vai fazer um trabalho que você precisa, por exemplo, de muito custo com locomoção, esse valor vai ser diferente. Então essa é uma tabelinha, um cálculo que a gente revisita muitas vezes a cada orçamento que a gente vai fazer. Mas veja como é interessante de novo para a organização, né? Então desse valor aqui, eu sei exatamente quanto eu preciso deixar separado, ó. Então, poxa, R$364, R$99,88 é o meu lucro, posso pegar e fazer o que eu quiser. R$47 é aquela taxa de manutenção, você vai deixar guardadinho para arrumar quando acontecer algum problema no seu equipamento, no seu computador, ou para comprar um equipamento novo. Aqui, custos variáveis, R$96, custos fixos, R$61. Essa parcela eu deixo guardado porque é para pagar a conta. De novo, né, são os boletos que vão vir no final do mês ou os custos específicos desse trabalho. Vou deixar guardadinho R$25 desse trabalho e R$33 também para as férias e para o 13º. Então veja, gente, como esse cálculo ele nos ajuda, né, a ser mais organizados financeiramente. E é claro que essa não é a única forma que existe de precificar o seu trabalho. Por exemplo, você pode consultar profissionais que fazem trabalhos parecidos com o seu e verificar a média do preço deles e tal. Eu até acho que esse é um método que complementa muito bem essa abordagem, assim, porque você tem uma noção de mercado e tudo mais. Mas enfim, o que eu quero dizer é que essa aqui não é a verdade absoluta de como precificar o seu trabalho nas artes, mas é um modelo de precificação. E como eu falei no início do vídeo, é um modelo bem concreto, porque ele te leva a refletir sobre as suas contas, sobre as suas despesas. E muitas vezes quando eu tô falando desse método pro pessoal, eu recebo algumas perguntas, né? Poxa, mas eu não pago aluguel, eu não pago conta de luz, eu moro com os meus pais e tal. Você não paga despesa, mas essa despesa existe. Então eu considero importante vocês colocarem os valores da conta de luz ali. Pô, não importa se você não paga, se você trabalha em casa, se tá misturado, eu recomendaria você colocar aqui só para você ter uma noção, né?
de quanto você de fato gasta para poder trabalhar. Essa é uma coisa que poucas pessoas param para refletir muitas vezes na hora de dar o preço. Mas enfim, gente, espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. A gente muitas vezes, né, estuda muito sobre o nosso fazer artístico. No caso, eu sou músico, estudo harmonia, orquestração. Você que é um artista visual, por exemplo, estuda aquarela, enfim, composição, outras coisas. E a gente estuda pouco, né, precificação, sendo que é uma coisa do nosso dia a dia. Então, se você assistiu até aqui, deixa um like no vídeo, por favor, porque isso ajuda bastante a gente. E se você se interessou nessa planilha que eu utilizei, ela é um material bônus que vem junto com um e-book que eu escrevi sobre como cobrar por sua arte. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para você e, novamente, tá? Caso você tenha interesse, fica o convite para você conhecer esse produto e apoiar o nosso canal. É isso, gente. Um abração e espero que vocês tenham muitos trabalhos aí para aprender a precificar, para errar mesmo, tá? Porque a gente erra o orçamento, não tem jeito, a tabela ajuda aqui. Mas é comum, às vezes, a gente não fazer uma estimativa correta de horas e tudo mais. Acho que todo mundo aqui já errou ou ainda vai errar algum orçamento na vida. Mas enfim, espero que vocês tenham muitas experiências e que esse conteúdo possa de fato ajudar vocês. Um grande abraço a todos!